Oi, terceiro ano, tudo bem? Hoje, na aula de ciências, nós vamos descobrir como as plantas se alimentam e respiram. Como vocês acham que as plantas se alimentam? Elas fabricam o seu próprio alimento, num processo chamado fotossíntese. Para realizar esse processo, as plantas precisam luz do sol, água, ar e clorofila. Mas o que é clorofila, tia Laísa? Clorofila é a substância verde presente nas plantas. Observem. O talo e as folhas são verdes. Vamos para a leitura do texto? Página 70. Como as plantas se alimentam e respiram? A fotossíntese. As plantas fabricam seu próprio alimento. Você sabe como? As plantas realizam um processo pelo qual produzem o alimento de que necessitam para se manterem vivas. Esse processo chama-se fotossíntese. Para realizarem a fotossíntese, as plantas precisam do gás carbônico do ar, luz do sol, da água, que as raízes retiram do solo, e da clorofila, substância verde presente nas plantas. A fotossíntese ocorre nas partes verdes do vegetal, que são aquelas que têm clorofila, folhas, ramos e talos. Nesse processo, as plantas absorvem o gás carbônico do ar e liberam o oxigênio. Isso é maravilhoso para nós, porque nós precisamos do oxigênio. E a planta, no processo da fotossíntese, ela libera o oxigênio. Além de ser fundamental para as plantas, a fotossíntese é importante para nós e para os outros animais. É ela que ajuda a repor o oxigênio do ar, utilizado na respiração da maioria dos seres vivos, sem o qual eles não podem viver. Observem a imagem. Essa imagem está representando o processo de fotossíntese, o processo que a planta faz para se alimentar. Ela está recebendo gás carbônico e liberando o oxigênio. E esse processo é muito bacana para nós, como eu já disse. Lá na página 71, existe um grupo de plantas que pode complementar suas necessidades alimentando-se de animais. São as plantas carnívoras. Elas também se alimentam, em sua maioria, de pequenos insetos. Observe essa imagem aí no seu livro. É a imagem de uma planta carnívora. Agora chegou o momento do Saiba Mais. Eu adoro Saiba Mais. Fotossíntese em ambientes aquáticos. As microalgas são organismos aquáticos que produzem o próprio alimento por meio de fotossíntese. E ao contrário do que se pensava anos atrás, são elas as responsáveis por produzir a maior parte do oxigênio do planeta, e não as árvores. Isso porque as microalgas liberam mais oxigênio do que consomem, além de serem muito numerosas e estarem presentes nos ambientes de água doce e salgada, que cobrem a maior parte da superfície da Terra. Olha o que nós aprendemos hoje com o Saiba Mais. As microalgas são as responsáveis por produzir a maior parte do oxigênio. Página 72. Agora nós vamos falar da respiração. É um outro processo que a planta faz. Você já sabe que, assim como os animais, as plantas nascem, crescem, desenvolvem-se, podem se reproduzir e morrem, pois elas também são seres vivos. Mas você sabia que, do mesmo modo que os animais, as plantas também precisam respirar? As plantas, como a maioria dos seres vivos,
ficam o tempo todo absorvendo gás oxigênio e liberando gás carbônico para a atmosfera. Esse processo é chamado de respiração. A fotossíntese só acontece durante o dia, pois é necessário que haja luz. Vou repetir isso. A fotossíntese só acontece durante o dia, pois é necessário que haja luz. Já a respiração acontece o tempo todo. Assim como nós, humanos, as plantas nunca param de respirar enquanto estão vivas. Então, a planta faz o processo da fotossíntese, que é o processo que ela faz para se alimentar, onde ela recebe o gás carbônico e libera o oxigênio, e ela também faz o processo da respiração, para respirar, onde ela recebe o oxigênio e libera o gás carbônico. Legal, né? Lá na página 74, temos as atividades. Número 1. Observe a imagem e complete o texto com as palavras do quadro. Olhem para a imagem. A planta está recebendo gás carbônico, está liberando gás oxigênio, está recebendo luz solar, tem a água e a clorofila. As palavras do quadro são gás carbônico, fotossíntese, clorofila, oxigênio, luz solar. O processo de produção de alimentos pelas plantas na presença de luz é chamado. Para realizá-lo, as plantas utilizam do ar, a água e Durante a fotossíntese, as plantas liberam no ar. Durante a fotossíntese, o que as plantas liberam? Número 2. Marque com um X as informações corretas. Durante a respiração, as plantas retiram oxigênio do ar? Durante a fotossíntese, as plantas retiram gás carbônico do ar? As plantas respiram somente durante o dia? Durante a fotossíntese, as plantas liberam gás carbônico? Marque um X somente nas informações corretas. Número 3, página 75. Responda as questões. De que as plantas necessitam para produzir seu alimento? O que as plantas necessitam para produzir seu alimento? Em que partes da planta ocorre a produção de alimento? O que é a fotossíntese? Qual é a substância responsável pela cor verde das folhas? Nós já falamos. Se tiver dúvida, volte ao texto e responda essas perguntas. Elas estão bem fáceis. Número 4. É muito comum as pessoas pensarem que a respiração das plantas é a fotossíntese. Elabore um pequeno texto explicando por que essa ideia está errada e qual é a relação entre respiração e fotossíntese em plantas. Existem pessoas que confundem a respiração com o processo da fotossíntese. Então, você vai elaborar um pequeno texto explicando qual é a diferença e qual é a relação que existe entre a respiração e a fotossíntese. Bem fácil, né? E bem legal. Terceiro ano, essa é a nossa aula de hoje e até a próxima.